Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse objeto de aprendizagem. Nesse objeto nós vamos falar de um dos pilares, de uma das fundações das finanças corporativas, que é a estrutura de capital. A gente sabe que para uma empresa aceitar ou rejeitar um projeto, ela tenta viabilizar ele, seja através de VPL, seja através de TIR, mas ela tenta ver se aquele projeto gera valor ou não para o acionista. Um fator chave dentro desse processo aí é a taxa de desconto que ela usa. E de onde vem essa taxa de desconto? Descontamos aqui um fluxo a 10% ao ano. De onde veio esse 10%? Deus que quis? Não, ele vem da estrutura de capital. Então é isso que nós vamos aprender hoje. De onde vem essa taxa de desconto que a gente usa para ver se um projeto é viável ou não. Então pensa o seguinte, uma empresa quer comprar uma máquina ou quer fazer uma nova fábrica, então é um projeto lá. Esse projeto está dando VPL positivo. Ah, que bom, vamos fazer essa fábrica nova então, porque gera valor para o nosso acionista. Como que chegaram nesse VPL positivo? Ah, chegaram através de uma taxa de desconto de 10% ao ano. Como chegaram nesse 10%? Que número mágico é esse? Bom, esse número é o seguinte, de onde veio o dinheiro para fazer essa fábrica nova? Onde eu arrumei recursos para fazer esse meu investimento? Então, basicamente, existem 3 grandes bolsos de onde pode sair o dinheiro para eu fazer essa nova fábrica. O primeiro bolso, mais óbvio, é dívida. Vai num banco e pede dinheiro emprestado. Ou emite uma dívida a mercado, como uma debênture, uma nota promissória, um bond, mas arruma dívida. O outro jeito, também bastante óbvio, é pedir dinheiro para o dono da empresa, para o acionista. Chama os acionistas e fala, mano, eu preciso de mais 100 milhões de reais aí para fazer essa nova fábrica. Então isso aqui a gente chama de capital próprio. Vou usar um termo aqui em inglês que às vezes é comum aparecer no mercado financeiro. Equity. Se você vê a palavra equity, quer dizer o capital dos acionistas. E tem um cara aqui no meio do caminho, um terceiro bolso, que é meio que um híbrido. Não é nem dívida e nem capital próprio, é um pouco de cada. Chama-se ações preferenciais. E a gente conhece no mercado financeiro carinhosamente como prefs. As prefs são um pouquinho de cada, porque elas são ações, não deixa de ser ações. Só que elas são ações que têm um pagamento meio que garantido. O cara sabe que ele vai ficar recebendo R$1 por ação de dividendo preferencial, daí o nome. Então parece um pouco dívida, é como se ele ficasse pagando um juros, entre aspas, porque não é juro, mas ele fica pagando um valor garantido todo semestre, todo ano, etc. Então reparem que a preferencial é meio que um híbrido. Ela tem um pagamento previsível, que nem a dívida, mas é uma ação, que nem equity. Então são esses 3 grandes bolsos que a gente pode usar quando a gente vai fazer aí financiamentos, quando eu vou comprar uma máquina, duplicar a fábrica de tamanho, contratar mais 1000 pessoas, lançar uma marca nova. Então, são 3 grandes bolsos que eu uso. Vamos pensar o seguinte, qual deles é melhor para eu pegar? Em outras palavras, quem deles vai me cobrar mais barato? Será que é a dívida do banco? Será que é o meu acionista? Quem me cobra mais barato? Aliás, se você quiser saber isso, quem vai cobrar mais barato, pensa, quem corre mais risco. Porque essa é talvez a maior lei dos mercados financeiros. É a maior lei que permeia finanças. Maior risco, maior retorno. Então vamos encontrar aqui quem corre mais risco, esse cara é o cara que vai pedir mais retorno. Faz sentido? Então, se uma empresa, vou colocar aqui, retorno, e vou colocar aqui risco. Então vamos achar quem dos 3 corre mais risco, esse é provavelmente quem vai pedir mais retorno. Então, se uma empresa falir, se uma empresa quebrar, tem um monte de gente que recebe aí a massa falida. Então primeiro recebem fornecedores, depois recebem empregados, funcionários, depois recebem impostos, o governo. Depois, quem é o próximo da fila que vai receber? O próximo da fila é o banco. É o banco. Então, tirando essa pessoa aqui que mantém a operação, o primeiro dessa galera aqui que vai receber é o banco. São os credores. Então, vou colocar aqui um D de dívida. Ele é o cara que tem menos risco e provavelmente que vai cobrar menos retorno. Ok. Depois, quem é o próximo da fila que recebe? Depois dos credores. Depois são os preferenciais. Daí o nome, preferencial. Então, o preferencial, vou colocar um P de preferencial, ele tem um pouquinho mais de risco,
e também quer ganhar um pouquinho mais de retorno. E quem é o último da fila? Quem é o último que recebe se sobrar alguma coisa? Aí é o ordinário, como diria o Padre Washington. Então eu vou colocar um O de ordinário. Então lembrem-se, o ordinário é o último da fila, é o que está correndo mais risco e, portanto, quem vai me pedir mais retorno. Então, seguindo essa lógica, cada um deles vai cobrar aí um retorno para me emprestar o dinheiro. Só que, claro, quem vai cobrar mais caro? O ordinário. Quem vai cobrar mais ou menos? O preferencial. E quem vai cobrar mais barato? O credor. Então, o que vocês estão vendo aqui é exatamente o que está acontecendo. Então, ó, primeiro bolso, dívida, a gente chama de capital de terceiros, ele é o primeiro da fila a receber, justamente por isso não cobra tão caro. Depois vem o preferencial, as nossas queridas prefs, eles têm preferência no pagamento de dividendos e tem um pequeno detalhe aqui, se você não pagar ele não vai na justiça, ele não vai te processar, ele não vai executar garantias. Daqui para baixo, essa galera azulzinha aqui é tudo dono da empresa. Se a empresa faliu, ferrou, não tem o que fazer. Então, ele não desencadeia falência. E o ordinário, pior ainda, que além de ser acionista, é o último de todos da fila. Beleza? Então, agora nós vamos ver como é que funciona o preço que cada um cobra. Então, nós vamos ver agora como que um ordinário calcula o retorno que ele gostaria de ter, como que um preferencial calcula o dele e como que um credor calcula o dele. Então, vamos começar pelo ordinário. O ordinário, basicamente, ele pega... a gente viu que ele não tem preferência nenhuma, né? O último da fila, é o mais coitadinho de todos, né? Mas justamente por ser o último que corre mais risco, também é quem tem mais retorno, né? É o dono da empresa. Se a empresa der errado, ele se ferra. Se a empresa der certo e der lucro e tal, ele se dá bem também, né? Então, o que ele tem de tão bom? Bom, ele vota, ele que decide os rumos da empresa, né? Se eu vou comprar outra empresa, se eu vou lançar um produto novo, então tá meio que na mão dele. Então, como é que funciona as ações que ele tem na mão dele? Quanto elas valem? Então, pegamos um exemplo aqui. O cara tem 100 ações ordinárias, cada uma com valor de R$2. E ela é vendida por 10. Ou seja, o cara comprou ela por 2, o cara vendeu por 10. Então, ele teve aí R$8 de lucro nela. Como ele tem 100 ações, então ele teve aí R$800 de lucro ou de ágio, para usar um termo aí mais de tributação e etc. Certo? Tranquilo? Então ele comprou ela por 200, né? 2 vezes 100, e ele vendeu ela por 1.000, né? 10 vezes 100. Então ele ganhou aí 800 conto de lucro ou de ágio nela. Beleza. O preferencial, como é que ele funciona? Bom, muito parecido, né? A maneira de fazer a conta, quantas ações eu tenho e tal, muito parecido. Lembre-se que o preferencial é um acionista. Então, esse esquema de quantas ações eu tenho, quanto eu ganhei por ela, tal, muito parecido. Qual é a diferença? Né? A ação preferencial, ou a PN aqui, ou as prefs, como a gente chama, ela é preferencial em quê? Ela é preferencial em recebimento de dividendos. Lembra que eu falei para vocês? A preferencial é parecida com uma dívida, né? Ou seja, uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada ano, o cara tem meio que comprometido que vai pingar um valor lá para ele. O banco recebe juro, esse cara recebe dividendos preferenciais, tá? O principal benefício deles é que esse cara não pode processar a empresa, ele não pode decretar falência, porque ele é um acionista, né? E isso também acaba protegendo a empresa. Porque se a empresa não pagar a dívida, se ela não pagar o banco pode exigir executar os ativos dela. Já um acionista, não. Então a ação preferencial funciona assim. E aí, tanto o ordinário quanto o preferencial, por serem acionistas, eles acabam se encontrando dentro desse grande grupo aqui, chamado patrimônio líquido. Então, dentro do patrimônio líquido está a grana dos acionistas, tanto do ordinário quanto do preferencial. Dentro do patrimônio líquido está o capital que eles colocaram naquela sociedade, está também lucros de períodos anteriores que não foram distribuídos. Imagina que ano passado a empresa deu 1 milhão de lucro, mas ela não distribuiu 1 milhão para os acionistas, ela distribuiu só metade.
Então a outra metade, 500 mil, ficou guardada na empresa. Para quê? Para fazer mais coisa no futuro, para comprar um concorrente, para lançar uma nova marca, não sei. Então esse valor que ficou retido lá dentro, está aqui dentro, ó, lucros retidos. Então ele fica lá dentro do patrimônio líquido. Bom, e por que esse patrimônio líquido é tão importante? Porque é através do valor dele, através do valor do patrimônio líquido, que a gente determina o valor das ações. Então você pega o PL, né, o patrimônio líquido inteiro, e divide pelo número de ações em circulação. Aí, se esse número de ações for só ordinária, ou ordinária com preferencial e tal, a gente tem que relativizar para achar o valor de cada um. Mas é a partir do PL que a gente diz o valor que aquela empresa está valendo hoje. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então já falamos de ações ordinárias, já falamos de ações preferenciais, agora nós vamos falar de dívida, né? Dívida, a gente sabe, é o primeiro cara da fila a receber dentro dos bolsos, né? Antes do credor ainda tem uma galerinha que recebe antes, mas dentro desses que botaram capital na empresa, ele é o primeiro da fila, então está correndo menos risco. Então o que ele faz? Bom, ele tem que receber juro e ele tem que receber o principal que ele emprestou. Tem um pequeno detalhe, uma pequena pegadinha que envolve a dívida. Vocês conhecem DRE? Todo mundo sabe o que é uma DRE? Eu vou fazer uma DRE aqui resumida para vocês. Ó. DRE é a demonstração de resultado. Eu tenho aqui a receita menos custo da mercadoria vendida, menos despesas, salário, despesa com marketing, etc., menos juros, né, o que se paga para credores e tal. Aí eu chego aqui no famoso lucro antes do imposto de renda, querido Lair. Aí, lucro antes do imposto de renda, o que você tira? Você tira o imposto de renda. E aí o que você tem? Você tem o lucro líquido, que sobrou no fim de tudo. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque tem um detalhezinho importante em quem pega a dívida. A gente pode achar que dívida é uma porcaria, que não serve para nada, que só faz mal. Mas empresas que têm muito endividamento provavelmente estão pagando muito juros. Se ela está pagando muito juros, ela está dando pouco lucro. Se ela está dando pouco lucro, ela está pagando pouco imposto de renda. Então, a gente acha que dívida é uma porcaria que não serve para nada? Não, tem uma vantagem muito clara em tomar dívida. Economiza imposto de renda. Quer uma outra vantagem para pegar dívida? Uma outra vantagem lembra que agora há pouco eu mostrei para vocês a ordem de quem pega? Se eu pegar muita dívida, eu vou pagar mais barato do que se eu pegar muito equity do meu acionista. Então, a dívida, pelo menos para empresas, esquece pessoa física, que aí é outra conversa. Mas para a empresa, pegar dívida tem duas grandes vantagens. A primeira vantagem economiza imposto de renda. A segunda vantagem você paga mais barato pela dívida do que você pagaria por equity do seu acionista. Então, tem muitas pessoas por aí que perguntam, bom, então qual é a quantidade ótima que eu tenho que pegar? Quanto que eu pego de dívida, de equity, de prefs? Qual é a composição? Será que é um terço, um terço, um terço? Será que é meio a meio e zero da outra? Qual é a estrutura de capital boa para eu pegar? Bom, se você pegou aí o esquema, você vai dizer, professor, então eu vou pegar 99% de dívida, 1% de pref e 0 de ordinárias. Com isso eu vou conseguir captar o mais barato possível. Não é verdade? Se você pensar na matemática pura, talvez. Pega tudo que você pode em dívida, né? Porque você economiza um monte de imposto de renda, você pega dívida mais barata do que o equity, e aí você consegue jogar o valor de captação do teu recurso lá para baixo. Só que na vida real, meu querido, não funciona assim. Por quê? Porque o banco e os outros credores não são besta. Se o banco vê que ele está começando a dar muita dívida para aquela empresa, vai chegar uma hora que ele vai falar, mano, eu sou praticamente o acionista aqui já. 80% da bagaça toda é dívida bancária. Pô, eu virei o dono disso aqui. Então, o banco não vai deixar isso acontecer. Antes que ele fique com uma grande fatia do bolo, ou ele vai se negar a emprestar, ou ele vai começar a cobrar bem mais caro. Ele não vai cobrar só juro de você, ele vai cobrar um valor exorbitante. Por quê? Porque na prática ele já se tocou
Que ele virou um acionista. Então, a estrutura de capital é buscar essa relação aí entre os três bolsos que jogue a média dos três o mais para baixo possível. E essa média dos três tem um nome bonito para nós. A gente chama de WACC. O WACC vem do inglês, Weighted Average Cost of Capital, o custo médio ponderado de capital. Então, em português, a gente fala custo médio ponderado de capital. Então, você vai ver na literatura tanto o termo em inglês, WACC, como CMPC. Então, o que eu quero, no fundo, é jogar o CMPC para baixo. E já vimos que não dá para jogar o CMPC para baixo só pegando um monte de dívida. Porque o banco vai começar a encarecer essa dívida, daqui a pouco ela ficou cara. Então, não tem um ponto ótimo que eu posso te falar aqui, um terço, 40, 20 e 40. Não tem um número mágico que eu vou te dar aqui. Cada empresa, cada situação de indústria vai ter o seu ponto ótimo. Mas com certeza esse ponto ótimo é um ponto tal que joga o WACC o mais para baixo possível. E aí eu sei que no dia que eu achar esse ponto, o dia que eu achar essa combinação ótima, o dia que eu tiver o WACC mais para baixo possível, qual é o resultado? Bom, eu estou descontando todos os meus projetos aí a um WACC pequenininho. Logo, meu VPL está dando grandão. Logo, eu estou aceitando vários projetos. Então, no fundo, eu quero o WACC pequeno para poder aceitar vários projetos. Essa é a minha finalidade, certo? Então, a estrutura de capital que mais maximiza é onde o meu custo de dívida não está subindo e onde o meu custo de pref e o meu custo de equity, de ordinário, estão dando um número mínimo possível. Beleza? Eu fiz um exemplo aqui, só para vocês verem como é que funciona. Então, eu peguei aqui uma determinada estrutura e nós vamos ver se ela é boa ou não. Então, olha o que eu fiz. Qual é a estrutura de capital dessa empresa? Ela tem 40% de todo o seu capital em dívida, tá vendo? E 60% em equity. Então, é uma torta ali, é um bolo, 60% equity, 40% dívida. Ok. Quanto que o meu acionista está me pedindo de retorno para me dar esse 60% aqui? Ah, ele está pedindo 15% de retorno. Puxa, bastante e tal. E quanto que o meu credor, o banco, está me pedindo de retorno? Ah, ele está me pedindo só 10. Eu esperaria isso? O banco pedir 10 e o acionista pedir 15? Sim, eu esperaria. Por quê? Porque o acionista corre mais risco do que o banco. A gente já sabia disso. Então, até aqui, tudo conforme o esperado. Beleza. Tem mais um detalhezinho que você precisa saber. Tem mais um detalhezinho que você precisa aprender. Lembra que agora há pouco eu te mostrei que pegar dívida era bom por causa do imposto de renda? Pois bem, então toda vez que eu pegar dívida, eu vou ter que fazer um pequeno ajuste nela. A minha dívida, eu não posso colocar só o valor dela aqui. Eu tenho que pegar a minha dívida e eu tenho que deduzir o imposto de renda dela. Por quê, professor? Porque a gente acabou de ver que pegar dívida é uma forma de economizar o imposto de renda. Então, se o meu custo de dívida era tipo 12%, tirando o imposto de renda que eu estou economizando, eu não estou pagando, na verdade, 12%, estou pagando menos. Então, daí virou esse tal desse 10%. Tá bom, então quanto é o meu WACC? Quanto é o meu custo médio ponderado de capital? Bom, 60% de 15%, 60% de 15 dá 9. Então, para quem não entendeu de onde veio esse 9, é 60% de 15, beleza? Mais 4%. Quem é esse 4%? De onde veio esse 4%? 40% de 10, ó. Então, o que eu fiz aqui para chegar nisso? Bom, se 60% da minha grana, da minha torta, do meu bolo é equity e ele me custa 15%, 60% de 15. Se os outros 40% da minha torta é dívida e ela me custa 10%, 40% de 10%. Reparem que isso é uma média ponderada, né, gente? Como qualquer outra. É uma média ponderada. E, se vocês repararem, o nome, o WACC, é Weighted Average, média ponderada, né? Então, é exatamente o que a gente fez aqui. Então, eu descobri que o custo da minha fábrica, né, o custo médio de capital da minha fábrica, não é nem o 15 do equity e nem o 10 da dívida. É 13. É uma meiuca ali. Muito bem. Bom, e aí, vale a pena fazer esse projeto ou não?
Bom, a gente descobriu que esse projeto aqui tem um período só e que eu vou ganhar 1.000 por ele. Então vamos colocar num desenho isso para ficar mais claro? Eu vou ganhar 1.000 daqui um período. Beleza. Ganhar 1.000 daqui um período vale quanto hoje? Vamos fazer essa conta? 1.000 daqui um período, né? Então é FV. Um período é N. Quanto é o I, professor? A gente acabou de calcular, é o meu WACC. Então, 13. E vamos pedir o quê? Vamos pedir o dinheiro hoje, né? A setinha hoje. Pronto, 884,95. Olha ele lá, 884,95. Quer dizer, ganhar R$1.000 daqui a um ano é a mesma coisa que ganhar 884,95 hoje. Como que eu sei essa equivalência? Essa equivalência é 13% ao ano. Como é que eu cheguei no 13% ao ano? Custo médio ponderado de capital. Beleza. Agora, vamos fazer a mesma conta, o mesmo exercício, só que agora eu vou mudar ligeiramente a minha estrutura de capital. Em vez dela ser 60 equity e 40 dívida, agora eu vou inverter. Eu vou fazer 40 equity e 60 dívida. O resto vou fazer igualzinho. Equity continua igual, você vai reparar. Dívida continua igual. Só que agora, quando eu fizer a média ponderada está dando 12. Como que eu cheguei nesse 12? Bom, 40% de 15 dá 6. 60% de 10 dá 6 também. Reparou que antes eu tinha 13% de WACC, agora eu tenho 12% de WACC? Fazendo a mesma conta tudo de novo, descontando isso aqui a 13%, eu achava 884. Descontando a 12 a um juro menor, agora eu chego a um valor ligeiramente mais alto. O que quer dizer na prática? Quer dizer que descontar a um juro mais baixo, ou descontar um WACC mais baixo, me dá valores presentes maiores. Ou seja, eu fico mais feliz, mais otimista com aquele projeto. Então, quanto menor for esse número, mais projetos eu vou aceitar, né? Melhores eles vão ser para mim, certo? Se você quiser continuar brincando com isso, você pode aumentar essa dívida para 70%, 80%, 90%, né? Até que vai chegar uma hora que isso aqui vai chegar tipo a 100%. 100% de dívida, 0% de equity. Quanto vai dar isso? Bom, se eu tiver 100% em dívida, meu WACC vai virar 10%. Tudo em dívida. E aí eu vou descontar isso aqui tudo a 10%. Esse número vai subir mais ainda. Deu para entender? Beleza? Então, quanto mais baixo o meu WACC, mais projetos eu aceito. Por isso que todo diretor financeiro de empresa tem essa missão na sua vida, jogar o WACC para baixo. Então, como a gente viu, na teoria é muito bonito. Eu vou pegar um monte de dívida, o máximo que eu puder. Na prática, isso não é verdade. A gente não consegue pegar tanta dívida assim. Por quê? Bom, primeiro porque o banco não é besta, né? O banco vai perceber que ele virou o acionista lá e ele vai começar a salgar muito o preço. Segundo, porque chega uma hora que não adianta eu pagar tanto juro assim. Imagina que eu tenho 1 bilhão de dívida. Eu vou pagar tanto juro em cima de 1 bilhão que lá na minha DRE eu vou dar tanto juro que não só eu vou diminuir o meu lucro, eu vou começar a dar prejuízo, porque vai ter muito juro para pagar. Então também não adianta eu fazer isso. Não adianta eu ficar pagando tanto juro assim que minha empresa virou para o prejuízo. Então, né, os impostos, a quantidade de tax shield que a gente usa, tax shield é isso, né, o escudo fiscal, né, também tem um máximo, né, a partir dali não dá para eu continuar tomando mais, né. O tipo de ativo, então tem ativos que são muito intangíveis e que não dá para eu ficar pegando dívida para ficar financiando eles para sempre. Então essa é a discussão, né, isso aí é mais uma arte do que ciência pura. Achar que número é esse. Qual é esse índice de ativos com passivos que maximiza o valor da empresa. Beleza? O que nós vamos fazer agora é começar a mexer no lucro antes de juros e do imposto de renda. Então nós vamos começar a brincar um pouco aí com esse resultado operacional da empresa para ver o que acontece com o lucro por ação. Isso aqui que vocês estão vendo é um múltiplo muito comum, né? Que nos mostra quanto que tomar mais dívida mexe no resultado da empresa. Então, presta atenção. Vamos imaginar uma empresa que tem 30 mil de dívida
E esse múltiplo aqui dela, né, de passivo sobre ativo, é 10%. O que quer dizer 10%? Quer dizer que 10% de tudo que ela tem é passivo, é dívida, e os outros 90% são equity, capital do acionista. Então isso aqui seria uma torta só com um pedacinho de nada em dívida, tá vendo? O resto é tudo capital próprio. Esse de baixo é uma torta um pouquinho maior. Esse aqui é uma torta um pouquinho maior ainda. Esse aqui é uma torta de metade. Deu para perceber? O que eu estou fazendo aqui é colocando cada vez mais passivos para patrimônio líquido. E aí eu comecei a brincar com a taxa de juros dos empréstimos. O que você vai perceber, óbvio, é quanto mais dívida eu tiver, né, quanto maior for a fatia aí da torta, mais juro eu estou pagando. Então o que eu quero mostrar com isso é o banco não é besta. Chega uma hora que ele te dá tanta dívida, ele é metade da dívida, ele não vai cobrar a mesma coisa que ele cobrava quando ele era pequenininho. Se eu sou metade de todo o capital dessa empresa, eu não vou cobrar 9%, eu vou cobrar mais. Eu não nasci ontem. Então é isso que a gente descobriu ontem, né? De tanto olhar para isso. E então chega uma hora que isso aqui vai acabar puxando, né, o valor da dívida para cima. Quando você for calcular o WACC, lembra do WACC? Você vai começar a colocar a dívida a valores cada vez maiores. Então o teu WACC vai começar naturalmente a subir. Então não adianta você ficar pegando dívida para sempre, porque o valor da empresa não vai aumentar, né? O teu WACC vai parar de cair. Beleza? Dá uma respirada. Falamos aí sobre estrutura de capital, falamos aí sobre 3 grandes bolsos, falamos que esses 3 bolsos servem os projetos que a empresa tem pela frente. E durante anos isso foi um mistério, né? Foi uma curiosidade muito grande que os executivos tinham. Pô, que número mágico é esse? 30, 30, 30, 40% em dívida, 40% em pref e 20%. Qual é esse número mágico que faz o meu WACC cair? Então a nossa primeira resposta veio nos anos 60, quando 2 pesquisadores muito famosos, ambos ganhadores de prêmio Nobel, né, Franco Modigliani e Merton Miller, criaram uma teoria. Eles criaram uma teoria para mostrar qual é essa capacidade, qual é essa quantidade ótima de capital que a gente deveria tomar. Então é uma teoria não muito fácil. Então fica aqui comigo, vamos acompanhar junto para você ter certeza. Então, como eu disse, o objetivo deles é mostrar para a gente qual é a estrutura de capital ideal para uma empresa. Eles tentaram responder quanto de dívida, quanto de pref, quanto de equity. Então eles fizeram alguns pressupostos aqui. Antes deles darem a resposta, eles pressupuseram algumas coisas. Primeira coisa, o valor da firma independe da sua estrutura de capital. Como assim, professor? O que faz uma empresa valer mais ou valer menos não é ela ter mais dívida ou menos dívida. O que faz uma empresa valer mais ou valer menos é valor presente de fluxos de caixa. Essa empresa tem que ganhar mais, vender mais. Essa empresa tem que ter mais rentabilidade na sua operação. Se ela financiou isso com dívida ou com equity, dane-se. Então isso é a primeira coisa dela. A segunda coisa é, o valor da firma independe da sua estrutura de capital. No entanto, o risco para os acionistas cresce com o endividamento. Não entendi, professor. Muito confusa essa frase. O que ele quis dizer com isso? Imagina que eu tenho uma empresa cujo valor da dívida era 10% e cujo valor do equity era 15%. Beleza? Bom, aí você tirou lá a média ponderada e achou um WACC aqui de 13%. À medida que essa empresa vai pegando mais dívida, o que o acionista vai perceber? O acionista vai perceber o seguinte, esse cara está pegando cada vez mais dívida. Se essa empresa falir, o banco está cada vez mais na frente da fila. Ou seja, vai ter um monte de ativos que vai servir para o banco. Tem cada vez menos ativos sobrando para mim, que estou no fim da fila. Portanto, eu, acionista, estou tomando cada vez mais risco. Então, cada R$1 de dívida a mais é mais risco que está caindo no meu colo como acionista ordinário. Então, eu que sou acionista e não sou besta, eu não vou querer mais 15% de retorno. Eu vou querer 16, 17, 18. Então, chega uma hora que, apesar da dívida ser sempre a mesma
E apesar de eu tomar cada vez mais dívida, esse cara aqui vai começar a se ajustar para cima. Esse cara vai começar a pedir mais retorno. E aí quando eu tirar o WACC, quando eu calcular essa média ponderada, quanto ela vai dar? Ela vai continuar dando 13. Imagina, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui com números para você perceber. Imagina que eu tinha 50% de equity e 50% de dívida. Quanto era o meu WACC? 50% de 15, 7,5, mais 50% de 10, 12,5. Deu para entender? Então vou até colocar aqui, ó, 12,5. Até aí, beleza? Bom, agora vamos dizer por algum motivo que esse cara começou a pegar mais dívida. Em vez de pegar 70%, 50%, agora ele pegou 70%. Ele está se endividando mais. Se ele está se endividando mais, esse cara vai dizer, eu não quero mais 15% de retorno, eu quero mais. Quanto eu deveria pedir a mais? A gente consegue dar esse número, porque esse número tem que continuar dando um WACC de 12,5. Então se agora é 70% de 10 mais 30% de X, tem que continuar dando 12,5. 70% de 10 dá 7, passa o 7 para o lado de lá, vai ficar 5,5. 5,5 dividido por 30%. Vamos ver quanto é isso? 12,5 dividido por 30%. 41 e lá vai pedrada. Ou seja, desculpa, acho que eu fiz uma pequena besteira aqui. Não é 12,5, é 5,5, né? Acho que eu falei errado. Dividido por 30%. 18,333333. Lembra que o acionista cobrava 15% de retorno? Lembra? Só que agora, como eu tomei muito mais dívida, o acionista está cada vez mais para o fim da fila. Como ele está para o fim da fila, ele não quer mais 15 de retorno. Quanto que ele quer agora? Ele quer 18,33. Se isso acontecer, você descobriu que continua dando o mesmo WACC. Então não importa se eu estou muito alavancado ou pouco alavancado, meu WACC continua sendo o mesmo. E se o WACC continua sendo o mesmo, o valor da minha empresa, o valor da minha firma, também continua sendo o mesmo. Conclusão de Modigliani e Miller. Não importa você ficar pegando um monte de dívida. Se você é um diretor financeiro que está tentando pegar 99% de dívida, pare com isso. Não vai adiantar nada. Porque cada real a mais que você pegou de dívida é um pouquinho a mais de retorno que o teu acionista vai querer de você. E como consequência, o WACC continua igual. Certo? E aí, gente, quando eles publicaram isso, foi um verdadeiro rebuliço na comunidade científica. Descobriram que, não adianta tanto assim pegar dívida, legal, entendi e tal. Só que logo em seguida começaram a metralhar muito eles. Porque não é verdade que você não deveria pegar dívida nenhuma, que pegar dívida a mais não importa. Não é verdade. Por quê? Porque lembra que a dívida tem um benefício para a empresa, que a gente chama de tax shield, o escudo fiscal. Então, é importante, existem vantagens sim em pegar dívida. E aí os próprios autores, alguns anos depois, publicaram o famoso paper Cost of Capital and Structure, a Correction. Eles publicaram um paper corrigindo eles mesmos. Nesse paper eles diziam, olha, considerando que não existem impostos, aquele paper que eu publiquei é verdade. No entanto, considerando impostos, aí a brincadeira muda um pouco. Porque se eu considerar impostos, quanto mais dívida eu pego, mais cai a minha estrutura de capital. Então, se eu começar a pegar muita dívida, o meu WACC cai. Só que aí o resto da história também é verdade. Se o meu WACC cai, o meu custo de equity sobe. Isso continua sendo igual. Meu acionista continua ficando no fim da fila, ele continua muito arriscado, ele continua morrendo de medo e ele vai pedir mais prêmio. Então, quanto mais dívida eu peguei, mais retorno o meu acionista exigiu. Sabíamos disso. Porém, como eu tenho agora o tal do tax shield, quanto mais dívida eu peguei, mais eu joguei o meu WACC para baixo. Então, a conclusão deles aqui, uma vez que você considere impostos, a estrutura ótima de capital é 100% dívida. E aí você fala, lógico, eu já sabia disso. Eu queria um monte de dívida. Só que, logo depois que eles publicaram isso,
mais pedrada, mais metralhada pela comunidade científica neles. Eles não consideraram algumas coisas. Essa conclusão aqui é um pouco ingênua, né? 100% dívida. Né? Eles não consideraram, principalmente, que, 100% de dívida, todos os credores estão morrendo de medo. Nenhum banco vai querer dar 100% de dívida. Né? Para cada R$1 que eu te der de dívida, de empréstimo, eu quero que o acionista bota o dele aqui na reta também. Eu quero que ele se comprometa. Pode não ser na mesma proporção, mas eu não vou dar 100%, eu não vou ficar sozinho aqui na brincadeira. Então, Modigliani e Miller não consideraram isso, né? Esse custo de se alavancar. Outra coisa que eles não consideraram é pessoa física. Pessoa física funciona um pouquinho diferente de pessoa jurídica. Pessoa física, se a alíquota de pessoa física sobre juro recebido é maior do que a da pessoa física sobre dividendo, o que vai acontecer? Ele não vai ter incentivo para fazer isso. Em outras palavras, se eu pagar mais imposto de renda pelo meu recebimento do que pelo grana que eu recebo de capital próprio, de ganho de capital e etc., eu não vou querer receber nada da empresa. Não me pague, eu não quero receber. Então, a pessoa física leva em conta aí quanto ela paga de imposto nos dividendos que a empresa dá para ela, versus quanto ela paga de imposto sobre ganho de capital. No Brasil, sabemos que dividendos são isentos, ganho de capital não é. Então, no Brasil, a conta é meio que óbvia. Eu sempre prefiro receber dividendo. Mas em outros países não é bem verdade. Existem países que a gente chama de heavy tax, tem países que a gente chama de heavy light. São sistemas de tributação diferentes. Então, lá, a pessoa física vai fazer conta. Não sei se eu prefiro receber ganho de capital, se eu prefiro receber dividendo, e aí isso muda o que a empresa vai decidir. Beleza? Então, Modigliani e Miller simplificaram demais a vida real. Porque na vida real, você tem aqui custos para poder levantar dinheiro, para levantar dívida. Né? Você tem alguns custos que o banco vai levar em conta. Eu estou dando cada vez mais dívida, cada vez mais dívida, cada vez mais dívida. O meu custo com essa empresa está subindo. Por quê? Quanto mais dívida eu estou dando, mais eu estou perto da falência dela. Se essa empresa falir, eu vou ter custos aqui para executar a massa falida, para ir na frente de um juiz, pedir os bens dela, para vender esses bens, né, para poder reaver o meu empréstimo. Então, quanto mais alto, quanto mais alavancada for essa empresa, mais está subindo os custos diretos com a execução dessa massa falida. E tem custos indiretos aqui também. A empresa que está ficando muito alavancada está levantando suspeita de um monte de gente. Essa empresa, tá indo mal. Tem alguma coisa acontecendo. Tem que ficar esperto com ela. Então, chega uma hora que os fornecedores começam a ficar com medo, os funcionários da empresa começam a ficar com medo. Tudo isso começa a gerar dificuldade dessa empresa se financiar. Então, é simples falar 100% dívida. Na vida real não é bem assim, certo? Tudo que a gente falou até agora, Modigliani e Miller, o EC, foi muito focado na empresa, na pessoa jurídica. Mas aqui a gente tem que levar um pouco em conta a pessoa física. Porque no fim do dia, quem é que investe na empresa? Quem é que investe, né, naquela empresa que vai dar o lucro? São pessoas. Né? Pode até ser um fundo de pensão, mas quem é o dono daquele fundo de pensão? São as pessoas que têm o dinheiro lá nele. Então, no fim do dia, tudo termina em nós, pessoas físicas. E até então, essas teorias todas falavam do imposto de renda da pessoa jurídica, não da pessoa física. Então, a pessoa física vai fazer uma conta na cabeça dela, que é a tributação do dividendo com a alíquota dos ativos financeiros. É mais ou menos aquela conta que eu falei para vocês. Aqui vocês estão vendo o TC, que é uma alíquota de imposto de renda pessoa jurídica. E o TS é o imposto de renda sobre dividendos. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que eu sou acionista da Vale, tá? E vamos dizer que a Vale deu lucro. Quando a Vale deu lucro, ela pagou um imposto de renda ali para o governo, sim ou não? E aí, depois de pagar isso, sobrou mais um lucro para ela. Desse lucro que sobrou para ela, ela vai pagar um pouco dele para mim, que sou acionista, sob a forma de dividendos.
certo? Então, quanto custa para mim? Qual é o custo para mim de investir na Vale? Bom, é o que ela pagou de imposto de renda para o governo, mais o que eu paguei de imposto para o governo pelos dividendos que eu recebi. Sabemos que no Brasil dividendo é isento, então isso aqui estaria meio que limpo, mas em outros países não necessariamente. Então, qual é a conta que a gente vai fazer? Pô, quanto é que está me custando, em termos de carga fiscal, investir nessa empresa? Então, o que a gente quer, no fundo, é reduzir tanto o WACC quanto os custos que estão ali dentro. Tem algumas coisas que a gente vai olhar agora com mais detalhe sobre como que a gente abaixa o WACC. Agora vem umas dicas importantes. Então, se eu quero jogar o WACC para baixo, eu vou tentar que o custo da dívida abaixe, que o custo da pref abaixe e que o custo da ordinária abaixe. Como é que a gente abaixa custo de dívida? Tem alguns jeitos. Primeiro é com cláusulas protetoras. Isso aqui tem um nome bonito, né? Vocês já devem ter ouvido falar de covenant. Covenants são cláusulas que a gente escreve no contrato de dívida que protegem os credores. Então tem vários, dava para ficar horas aqui falando de covenant. Mas tem covenant, por exemplo, essa empresa não pode tomar novas dívidas enquanto não pagar a minha. Essa empresa não pode ficar distribuindo muito dividendo enquanto não pagar a minha dívida primeiro. Essa empresa não pode ter protestos ou títulos em atraso enquanto a dívida estiver em aberto. Então você pode colocar um monte de covenants lá no teu contrato para se proteger. Isso não muda o valor da dívida, mas muda o custo que o banco vai te cobrar. Se você aceitar colocar alguns covenants no contrato com o banco, provavelmente ele vai te cobrar até um pouquinho menos, porque ele está um pouco mais protegido. Um outro jeito que você tem de jogar a dívida mais para baixo, ou pelo menos o custo dela, é recomprar esses títulos antes da falência. Como assim? O que isso quer dizer? Imagina que uma empresa está indo para o buraco, ela não vai pagar essa dívida e tal, você vai na empresa e fala, eu quero devolver a dívida para você, você recompra ela de mim. Então, se você acha que a empresa está indo mal, você tenta que ele repague para você antes da hora. Então, isso é uma forma de você, sair do barco antes dele afundar. E um terceiro chama-se consolidação de dívida. O que é consolidação de dívida? Você pega toda a dívida que tem, com vários credores, você junta ela num bolo só e você fala, agora é tudo meu. Essa dívida é toda minha. Só que como agora essa dívida é toda minha, eu já virei praticamente o acionista, eu virei o dono dessa empresa. Então você compra as ações dessa empresa por um valor simbólico, sei lá, R$1, e você assume todas as dívidas dela para você. Isso é uma forma de você tentar reduzir o capital. Então você fica com toda a dívida para você, e aí você vai nos bancos e fala, eu vou reestruturar, me dá um perdão aí, me dá mais um prazo para pagar. Então você tenta reduzir o valor dela através disso. Beleza? Então, essa teoria aqui, o que vocês estão vendo aqui, é o mais próximo que a gente conhece hoje da vida real. Então, o Modigliani Miller foi uma teoria importante, foi uma teoria pioneira, uma das primeiras que surgiu sobre isso, né? Então, sem dúvida que tem o seu valor, mas como vocês viram, não é muito vida real. Isso aqui é mais próximo da vida real. Isso aqui é tirado de um livro muito famoso de Corporate Finance, e lá os caras mostram, olha, à medida que eu vou tomando mais dívida, o que vai acontecendo com o WACC? Ele começa a cair, igual o Modigliani Miller nos explicou. À medida que o WACC começa a cair, o valor da empresa começa a subir. Agora, isso não vai subir para sempre. Vai chegar uma hora, que é esse ponto aqui de inflexão, que eu tenho tanta dívida que os bancos vão morrer de medo, os fornecedores vão morrer de medo, vai todo mundo começar a cobrar mais caro pela dívida, e aí o meu WACC vai começar a subir. Quando o meu WACC começar a subir, o valor da empresa começa a cair. Ou seja, a história do 100% de dívida lá, na vida real, não acontece. O melhor, a quantidade ótima de dívida que você tem que ter, é esse ponto de inflexão. É aqui que a gente quer ficar. Deu para entender? Ótimo. Então vamos fazer um breve resumonstro do que a gente viu até agora. A gente começou falando que quando a gente fala em estrutura de capital, eu tenho 3 grandes bolsos. A gente viu que a partir deles eu consigo calcular o WACC, custo médio de capital, e a gente viu que algumas pessoas tentaram explicar qual é a combinação ótima aqui dos 3. Então vimos a teoria do Modigliani Miller,
com impostos e sem impostos. Depois da teoria do Modigliani-Miller, que é um pouco forçação de barra, a gente chegou na teoria mais aceita, que é de um ponto ótimo ali, a partir do qual o valor da empresa começa a cair. Até aí, beleza? Bom, então agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto, ainda vamos continuar ainda meio que dentro dessa história de tomo dívida ou não tomo, até quanto e tal. Então isso ainda vai continuar em discussão, mas nós vamos mudar um pouquinho o nosso foco. Eu vou tentar defender um pouco a dívida aqui. E por que defender a dívida é bom? Porque isso é o que a gente chama de alavancagem. Alavancagem tem um lado bom, gente. Qual é o lado bom? Se eu estou alavancado, se eu ganhar 10% a mais de receita, eu ganho 20% mais de lucro. Por quê? Porque uma parte do dinheiro não é meu. Agora, por outro lado, se o meu resultado cair 10%, meu lucro cai mais do que 10%. Eu me lasco muito. Querem ver um exemplo besta? Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui uma empresa que deu 1.000 de receita, ela tem um custo fixo de, sei lá, R$100 e ela tem um custo variável, né, de, sei lá, 500. Até aí, beleza? Então, com base nisso, você vai descobrir que ela deu quanto de lucro? 1.000 menos 100 menos 500. Ela deu 400 de lucro. Até aí, tudo bem? Agora, vamos fazer um exercício. Vamos aumentar o resultado dessa empresa em 10%. Então, se a receita dela aumentar 10%, vai para 1.100. O custo fixo dela vai aumentar? Não, porque como o próprio nome diz, ele é fixo. Então, continua em 100. O meu custo variável, esse sim vai aumentar. Vamos dizer que ele aumentou em 10% também? Então, ele aumentou para 550. Ótimo. Quanto foi o lucro da minha empresa agora? 1.100 menos 100, deu 1.000. 1.000 menos 550 deu 450. Ou seja, o lucro da minha empresa foi de 400 para 450. Deu para perceber quanto que isso é a mais? Se você não souber, vamos fazer essa conta. Se foi de 400 para 450, foi 12,5% de aumento. Deu para perceber o efeito da alavancagem aqui? Quando eu crio uma alavancagem, se a minha receita aumenta 10, o meu lucro aumenta 12. Ou seja, eu ganho mais do que o desempenho que aconteceu. Isso é bom, não é? É legal, não é? Agora, você pode olhar pelo lado ruim. Se a minha receita tivesse caído 10%, sabe o que teria acontecido com o meu resultado? Ele teria caído 12,5%. Ou seja, eu também teria me ferrado mais do que o efeito original. Então, isso é alavancagem. Alavancagem é magnificar os efeitos, seja os positivos, seja os negativos. Isso é alavancagem. Então o que nós vamos aprender aqui é que dá para eu alavancar a minha empresa de duas grandes maneiras. A primeira maneira você acabou de ver. Eu boto bastante custo fixo. Se eu colocar bastante custo fixo, se eu subir bastante a minha receita, o custo fixo está lá parado, ele não cresce. Então, isso é um jeito de alavancar a minha empresa. O outro jeito de alavancar a minha empresa, que eu não mostrei aqui, é tomando bastante dívida. Então, eu vou pagar muito juro e não vou usar o meu dinheiro, o meu capital. Então, esse jeito que vocês estão vendo aqui, a gente chama de alavancagem operacional. O outro jeito que eu falei, tomar muita dívida, a gente chama de alavancagem financeira. Então, alavancagem operacional, alavancagem financeira. Então, nós vamos ver agora como cada um deles funciona. Como eu mostrei para vocês, aqui estão os dois, a alavancagem operacional e a alavancagem financeira. A alavancagem operacional significa basicamente que eu vou colocar muito custo fixo na minha empresa. Se eu colocar muito custo fixo, se a minha receita crescer, eu não estou pagando nada a mais para as pessoas. Elas estão ganhando igual ganhavam. Logo, vou dar mais lucro. A outra alavancagem, a gente chama de alavancagem financeira, é tomar muita dívida. Tomar muita dívida é pagar muito juro. Pagar muito juro é não usar o meu dinheiro, né? Não mexer no meu bolso, certo? Então vamos começar pela alavancagem operacional. A alavancagem operacional significa ver quanto dos meus custos são fixos e quantos são variáveis. Quanto mais variável eu tiver, menos alavancado eu sou. Então uma alavancagem próxima de 1
significa que eu não tenho nada fixo, né? O número 1 significa, pô, todos os custos que eu tenho são variáveis. Então, se o resultado subir 10%, o lucro sobe 10% também. Se o resultado cair 10%, o lucro cai 10% também. Então, não mexeu magnificadamente. Agora, se eu tiver custos fixos muito grandes, aí eu estou mexendo nessa relação. Beleza? Bom, com base nisso, a gente consegue achar um outro conceito chamado break-even. Break-even é, então, quanto que eu tenho que produzir, no mínimo, só para pagar o meu custo fixo? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos dizer que eu tenho uma fábrica de biquínis. Quanto custa o meu biquíni? Ele custa R$50. Eu devo estar bem por fora do valor de um biquíni, mas estou chutando aqui. Beleza. Qual é o valor, meu custo variável? Né? Quanto é o custo variável do meu biquíni? É 30. Então, se eu fizer um biquíni, 30. Se eu fizer 2 biquínis, 60. Se eu fizer 3 biquínis, 90. Ou seja, isso aqui vai subindo conforme a quantidade de biquínis que eu vou fazendo. Beleza? Só que eu tenho um custo fixo. O salário do contador, o aluguel do escritório e etc. Esse custo fixo é 1.000. A pergunta é, então, quanto é o meu break-even? Ou seja, quantos biquínis eu tenho que vender, no mínimo, só para pagar o meu custo fixo? Para eu não ter lucro nenhum, mas para, pelo menos, cobrir o meu fixo. Bom, reparem que, para cada biquíni que eu vendi, eu tive quanto de margem? Eu tive 20 de margem. Então, eu vou ter que pegar essa margem e ver quantas vezes 20 vai dar o 1.000. Então, 20, que é a minha margem, vezes essa quantidade de break-even, que eu vou chamar de B, tem que dar 1.000. Passa o 20 dividindo, vai dar 50, é isso? Então, eu teria que vender 50 biquínis, 50 vezes 20 vai dar 1.000, só para pagar o meu custo fixo. Isso seria o nosso break-even. Então, eu fiz um outro exemplo aqui para vocês, né? Ó, tá aqui uma empresa que vende por 5, que tem um custo variável de 4, que tem um custo fixo de 42.000. Então, fazendo a mesma brincadeira lá do biquíni, ele tem R$1 de margem por produto. Ele tem 42.000 de custo fixo, ele vai ter que vender 42.000 unidades para poder repagar o custo fixo dele. Aqui, uma lógica semelhante. Esse cara tem 1,60 de margem para cada unidade e ele tem 100.000 de custo fixo. Então ele vai ter que vender 62.500 unidades para poder cobrir o custo fixo dele. Então isso aí são break-evens. Então agora vamos voltar para aquela história da alavancagem, para a gente aprender como é que ela funciona. Tem várias fórmulas que podem ser perguntadas para você. Então tem duas grandes aí que são importantes. Eu chamaria a tua atenção para essa. Como é que eu calculo o meu grau de alavancagem? Né? GAL significa grau de alavancagem operacional. Como é que eu calculo ele? S quer dizer sales, vendas, menos o meu custo variável, dividido por vendas, menos o variável, menos o fixo. Deu para entender? Então vamos pegar um exemplo de uma empresa que não tem custo fixo. Tudo é variável. Então quanto vai dar o GAL de uma empresa como essa? Bom, vendas menos o variável, então vai dar, sei lá, 1.000 menos 800. Dividido por 1.000 menos 800 menos 0. Vamos supor que ela não tem custo fixo. Bom, quanto vai dar isso aqui? Vai dar 1. Então reparem que uma empresa que tem um GAL de 1 é uma empresa que não tem alavancagem. Ela só tem custo variável. Deu para perceber? Um outro jeito de você calcular o GAL é com esta fórmula aqui. Variação no EBIT sobre variação em vendas. O que é EBIT? EBIT é Earnings Before Interest and Taxes. Isso aqui é o lucro operacional dessa empresa, né? Lucro operacional dela, dividido pela variação em vendas. Então, são fórmulas diferentes, mas que querem mostrar a mesma coisa. Então, vamos dizer que essa empresa deu um GAL de 1,3. O que esse número 1,3 está nos dizendo? Ele está nos dizendo que se as vendas crescerem 10%, o resultado operacional dessa empresa vai crescer 13%. Ou seja, é um múltiplo, né? Uma relação de magnitude aí. Então reparem que o GAL não fala de lucro líquido, conforme eu mostrei para vocês agora há pouco, né? O GAL fala venda contra lucro operacional. Então eu mostro aqui um exemplo para vocês. Uma empresa que tem 100.000 unidades, 1 de margem,
e 42 mil de custo fixo. Ela tem um GAL de 1,72. 1,72 significa que se as vendas aumentarem 10%, o lucro operacional aumenta em 17,2%, né? Um múltiplo em cima disso. Beleza? Então falamos do GAL, alavancagem operacional. Agora nós vamos falar de GAF, alavancagem financeira. Bom, é muito parecido o conceito, só que agora a GAF é lucro líquido dividido pelo EBITDA. Vamos lembrar como é que era o GAL mesmo? Vamos colocar eles aqui lado a lado para vocês verem. Ó. O GAL era vendas dividido por EBIT. E o GAF, o que é o GAF? É lucro líquido dividido por EBIT. Só que, cuidado, o que ele está me dizendo aqui? Se isso aqui é o lucro líquido e ele foi calculado em cima do earnings before interest, juros, e taxes, então ele está tirando basicamente o que daí? Está tirando juros e está tirando o imposto, certo? Então, se ele está tirando o imposto, o juro é o serviço da dívida, né? É justamente o que ele tinha aí de encargos com endividamento. Então, exemplo, vamos imaginar que a empresa tal tem 2,5 milhões em vendas, custo variável de 60%, custo fixo de 120 mil e juros de 60 mil. Se o EBIT aumentar em 10%, quanto vai aumentar o earnings per share? EPS quer dizer earnings per share. Você deve ter visto aí que o GAF é dividir o EBIT pelo EBT. Tá vendo? Olha, ele tirou o I daqui. Porque no fundo, o que é o GAF? O GAF é tirar juro, é tirar a dívida. Então você faz EBIT dividido por EBT. EBT é Earnings Before Taxes. Então a diferença de um para o outro é o I. É o I de Interest, é o I de juros. Então você repara que o GAF é o EBIT. Então o EBIT é 2,5 milhões menos 60% de 2,5 milhões menos o custo fixo, deu 880 mil. Então tá ele aqui. E o que é o EBT? O EBT é o 880 mil menos os 60 mil de juros. Então, EBIT dividido por EBT está dando 1,073. Isso quer dizer que o meu GAF é praticamente 1, ou seja, ele é muito pequenininho. Na prática, ele está dizendo se o lucro líquido, se o EBIT aumentar 10%, o earnings per share vai aumentar 10,7%. Quase a mesma magnitude. Beleza? Então, se você aprendeu GAL, que é o operacional, e se você aprendeu GAF, que é o financeiro, você está pronto para aprender o GAT. O que é o GAT? É o total. São as duas coisas juntas. Então, como é que você calcula o GAT? Bota os dois juntos. Tanto o GAL quanto o GAF. Vamos lembrar quem era o GAL? O GAL era EBIT sobre vendas. Vamos lembrar quem era o GAF? É lucro líquido dividido por EBIT. Então, ao juntar as duas coisas, né, tem EBIT em cima, tem EBIT embaixo, o que dá de resultado? Lucro líquido sobre vendas. Então vamos fazer um exemplo aí com tudo. Assuma que a empresa tem 2,5 milhões em vendas, custo variável de 60%, então 60% disso já vimos que dá 1,5, custo fixo de 120 mil, juros de 60 mil, então já vimos que o EBIT dá 880. Se o EBIT aumentar em 10%, quanto o IPS vai aumentar? Qual é o GAL? Qual é o GAT? Então vamos lá de novo. Até aqui já tínhamos calculado no slide anterior. Já tínhamos visto que o GAF é 1,073. Beleza. Já tínhamos visto também que se o lucro líquido aumentar 10%, o EBIT vai aumentar 10,73%. Já tínhamos visto isso também. Então, se você sabe o total e você sabe o GAF, por uma simples diferença você acha o GAT. Então, você multiplica os dois, você chegou lá em 1,22. Deu para entender? Então, resumindo aí a história toda, eu tenho 3 tipos de alavancagem. A operacional, a financeira e a total. A operacional é ver quanto que os meus custos fixos representam. A financeira significa ver quanto eu pago de juros dentro da minha estrutura. E a total são as duas coisas juntas. Quanto que eu pago de juro e quanto que eu tenho de custo fixo. Então, em termos de variações, é EBIT sobre vendas, lucro líquido sobre EBIT. E aí, se você chegar na total, multiplicando os dois, é lucro líquido sobre vendas. Deu para entender? Bom, com isso nós encerramos
Esse capítulo que fala basicamente sobre estrutura de capital é um dos pilares das finanças corporativas. Espero que tenha ficado claro. A leitura e principalmente exercícios vão fixar melhor o seu conhecimento a partir de agora. Espero ter ajudado. Um abraço e vamos para a próxima.